Com recordes sucessivos de movimentação de cargas e projetos estruturantes em andamento, a expansão da infraestrutura ferroviária se tornou fundamental para garantir eficiência, competitividade e sustentabilidade ao maior complexo portuário do Hemisfério Sul. Para falar sobre os avanços já alcançados, os desafios das obras em andamento, os impactos no corredor de celulose, a expectativa em torno da pera ferroviária e a integração com projetos estratégicos, recebemos nesta edição o diretor-presidente da Ferrovia Interna do Porto de Santos, Rafael Langoni. Também participa desta edição o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Rafael, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui no nosso estúdio para, eu acho que, atualizar, né, o nosso telespectador, o morador da cidade, o stakeholder, o player do Porto, com relação a esse pacote de obras que é de fundamental importância quando a gente pensa no que o nosso Porto precisa para seguir crescendo. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Tércio. É um prazer para a gente estar aqui e poder dividir um pouquinho do que a gente tem feito. Acho que atualizar, né? O João esteve aqui no ano passado, então obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez falando da FIPS. Rafael, pensando no cronograma geral de obras previstas para serem entregues pela FIPS, o que já foi, o que está para ser entregue em curto prazo e até 2026, final desse ano, qual é o principal desafio? Bom, a gente primeiro precisa falar sobre a classificação dos investimentos. A gente tem alguns investimentos que são destinados à expansão da capacidade ferroviária no porto. Um outro tipo de investimentos são os investimentos destinados a melhorar as condições de mobilidade urbana e resolver alguns conflitos de tráfego que a gente tem entre o tráfego ferroviário e o tráfego rodoviário, o tráfego de pedestres, né? E tem também uma outra classificação que é com relação a nível natureza contratual desses investimentos. Então, a gente tem alguns investimentos que são os obrigatórios, que são aqueles que foram colocados na Constituição da companhia como os mínimos necessários para serem executados pela empresa, e os complementares, que são aqueles investimentos que a gente faz em melhoria de instalação física das nossas edificações, investimentos para melhoria da relação porto-cidade e etc. Tudo isso posto, a gente pode dizer que a gente tem hoje mais ou menos 45% do nosso portfólio de investimentos já concluído. Quando a gente fala dos investimentos de expansão de capacidade, 55% já concluído, isso até o final do mês passado. E com a conclusão de 3 investimentos que a gente está fazendo esse ano, agora de 2026, até o início de 2027, para pegar a primeira safra de 2027, a gente vai ter concluído 75% do caderno de obrigações da FIPS. Então, na margem direita, a gente já concluiu um investimento que foi super relevante para habilitar a operação dos terminais de celulose ali no Macuco, né? O STS 14 e o STS 14A. A gente já concluiu 3 passarelas também. Uma passarela que acho que tem se tornado uma obra icônica, né, na cidade, que é a Passarela Boulevard, pelo aspecto diferenciado de arquitetura que ela tem, uma estrutura muito esbelta, né, e que com rampas suaves acaba convidando as pessoas a acessível, contemplar, né? E acaba convidando as pessoas a contemplar ali o estuário, né, o Parque Valongo, que tem sido um baita investimento da cidade. E outras 2 passarelas mais convencionais, mas que também têm trazido bastante ganho para a gente, tanto do ponto de vista de capacidade, porque permite o trem a circular em velocidade de cruzeiro, velocidade máxima autorizada, sem restrição, né, da necessidade de ter que estar preparado para parar quando passa por um cruzamento, que são as passarelas da Santa e a passarela do Canal do Mercado, por onde a gente tem um trânsito grande de pessoas também que fazem a travessia Santos-Guarujá. Na margem esquerda, a gente concluiu 2 investimentos importantes também. O primeiro foi a expansão do pátio ferroviário lá de Conceiçãozinha, onde a gente precisou realocar a antiga estação da margem esquerda, que ficava quase que no meio do pátio, e com isso a gente, reconstruindo essa edificação, pôde fazer a extensão dessas linhas em mais de 1 quilômetro, né? E um último investimento, que foi a construção de uma nova ponte ferroviária sobre o córrego da Pouca Saúde, ali na saída dos terminais TAG e TEAG.
E esse é um investimento que vai permitir, depois de concluído o investimento, o plano de investimento dos terminais, que esses 2 terminais operem também a ferrovia sob um regime contínuo de descarga através de pera ferroviária. Técio, diante de tudo que o Langoni acabou de colocar, do ponto de vista do planejamento logístico do Porto de Santos, qual é a relevância dessas obras e dessas entregas, não pontualmente para o agora, mas para os próximos anos? Eu vou dizer que até para o agora, que é justamente destravar o gatilho da capacidade portuária, né? É bom lembrar para os nossos espectadores que a capacidade de um porto ela está num tripé do acesso aquaviário, ou seja, a tua capacidade de relação com o navio, seja na importação ou na exportação, a capacidade de armazenamento e o giro desse armazenamento no terminal e os acessos terrestres, né? Então, quanto mais você investe em transporte ferroviário, ainda mais quando a gente fala de um porto exportador agrícola, né? E é o maior porto exportador agrícola, essa dependência do transporte ferroviário, ou mais que o aumento da competitividade dessa commodity quando ela vem para o trilho, ela aumenta e entrega mais valor para o país, né? Até porque a gente tem um grande desafio quando a gente fala de dragagem, acesso aquaviário, e quando a gente fala também dos acessos rodoviários que ainda dominam a entrada e saída de carga. Sim, e ainda mais quando a gente coloca em cima dos estudos recentes, né, que inclusive a gente já discutiu aqui no Porto Negócios, os gargalos rodoviários eles vêm aumentando, eles serão críticos, já são críticos, vão continuar críticos no médio prazo. A ferrovia, ela de fato, ela vem com uma capacidade de ampliação dos terminais, e não só ampliação de capacidade de terminais, mas de instalação de terminais, né? A COFCO, ela só consegue operar ao nível planejado para o terminal, né? Que vai ser o maior terminal de granel agrícola do complexo, com, obviamente, a capacidade ferroviária, né? Sem a ferrovia, você não entrega esse valor. Isso sem falar do ganho sustentável quando a gente fala de transporte ferroviário, não, se contar essa questão é importante, porque a gente sabe que o nosso negócio está lá no oeste, né? E trazer isso de caminhão prejudica nossas estradas e, obviamente, aumenta o nível de emissão. Langoni, já há indicadores concretos com essas obras entregues da diminuição, da redução de conflitos? Sim. E aumento de produtividade? Sim, aumento de produtividade, eu acho que na veia, né? A gente quebrou 2 recordes recentes agora em 2026 de movimentação, tanto o volume movimentado no mês, quase 4.900.000 toneladas, e eu estava olhando esses dias um gráfico interessante que mostra a evolução da movimentação ferroviária desde 2000, que foi quando a antiga Codesp concedeu a gestão da movimentação ferroviária para a iniciativa privada, era a Portofera, a companhia que antecedeu a FIPS. Em um ano não tinha feito nem 1 milhão de toneladas, né? Quer dizer, a gente faz quase 5 hoje, então a gente faz o que se fazia em um ano, há 25 anos atrás, em menos de uma semana hoje em dia. Então esse foi um primeiro recorde importante. O segundo, ele dá inclusive uma dimensão interessante do potencial instalado que a gente já tem, que é a produtividade de descarga quando a gente soma a movimentação de todos os terminais atendidos pela FIP, são 19 terminais atualmente, e você soma a quantidade de vagão-hora descarregado ou carregado no caso da importação de fertilizante. Então, olhando esse número, a gente fez quase 128 vagões numa única hora, né? Então, se você multiplica isso por 24 horas por dia, 365 dias por ano, muita coisa. Dá uma noção, né, do potencial de capacidade instalada de mais de 100 milhões de toneladas por ano, o que se fosse realizado ia representar mais de 50% de share da ferrovia no porto, que movimentou no ano passado cerca de 180 milhões de toneladas, né? Diante desses números, os investimentos que são colocados, eles são justificados, né, Técio? Tem investimentos que a gente brinca assim, tem 2 cenários, fazer ou não fazer, né? Se você não faz, o custo, eventualmente, com certeza, ele é maior do que qualquer investimento. Então, investimento em melhoria de capacidade, manobra, a gente brinca aqui no Porto, a gente não elimina gargalo, né? A gente tira ele de um lugar e coloca ele em outro. Então, equilibra, né? E tem um ponto importante que o Langoni trouxe aqui. Uma coisa é a capacidade do complexo ferroviário, né? Outra coisa é
qual é a demanda, o quanto que a demanda bate na minha porta para pressionar essa capacidade. Sim. Só para o nosso espectador ter uma clareza, grande parte das safras acontecem do segundo trimestre para o final do ano. Sim. Né? A soja, obviamente, ela é uma safra de começo de ano, mas quando você olha a colheita do algodão, da cana, né, do açúcar, o café, do milho, tudo isso se concentra nesse período do ano. Somado a isso, você tem um pico de operação de container em função da atividade econômica, né, dos bens duráveis, enfim. Né? Manaus pressiona o sistema logístico nesse período do ano. Então, você tem uma concentração de demanda pelo sistema de acesso aos portos, seja o aquaviário, seja o terrestre, nesse período. Sim. Então, quando a gente puxa aqui, a capacidade da FIPS é de 100 milhões, seria lindo se eu tivesse toda essa distribuição da demanda agrícola igualzinha mês a mês. Né? Seria ótimo. E isso só acontece só na celulose, Sim. né? Porque celulose não tem safra. Sim. Farelo de soja. A partir da produção contínuo. ele é contínuo, né? Mas assim, tem produções que é aquela reta, né? É a velha demanda previsível. Sim. Né? Se a gente fala em super safra ou pico de safra, esse pico vai pressionar, e o sistema precisa ter capacidade para absorver isso. E a gente já tem um cenário muito crítico quando a gente fala, por exemplo, de armazenagem aqui no Porto de Santos, né? E a armazenagem, no final, ela acaba sendo um buffer, né? É uma mola entre pressão no aquaviário e pressão no terrestre. Né? Exato. Então, tem muita gente que, às vezes, faz um aumento de capacidade estática pela natureza da operação. Né? E outros, obviamente, por essa pressão, esse descasamento entre minha capacidade de embarque e minha capacidade de recepção. Langoni, diante desse cronograma de obras, como é que a FIPS tem trabalhado para que, na execução dessas obras estruturantes, as operações portuárias possam continuar sem nenhum tipo de prejuízo? Você tocou num ponto muito importante. É uma dificuldade adicional, né? Quer dizer, fazer essas obras com o menor impacto possível na operação. Sim. Então, isso exige um planejamento muito meticuloso, né? Então, vou citar como exemplo a obra da Pera Ferroviária de Outeirinhos, que é um dos maiores investimentos, um dos mais importantes que a gente tem no nosso portfólio, que está em execução desde da virada de ano de 2023 para 2024, né? E a gente deve concluir ele agora até o primeiro trimestre do ano que vem, então vão ser 3 anos e meio de obra, né? Uma obra que poderia ter sido executada em menos de um ano, tranquilamente, caso fosse um greenfield, né? Mas em função de ser uma obra que a gente precisa executar com a operação funcionando, a gente precisa organizar muito bem Sim. e planejar algumas janelas de intervalo de intervenção para causar o menor impacto possível. Então, normalmente, a gente acaba concentrando os recursos para fazer grandes avanços da obra nas janelas de entre-safra, sempre no final do ano, que é quando normalmente os terminais também fazem algumas paradas programadas de manutenção, né? Então, eu acho que esse é um exemplo muito claro de como a gente precisa, de fato, tomar cuidado no planejamento das obras, né? Que é bastante diferente de um cenário onde a gente faz uma obra greenfield e você consegue, quer dizer, fazer a obra em menos tempo e com menos interferência. Aqui a gente tem a dificuldade da operação e tem a dificuldade do nível de interferência também que a gente encontra, por exemplo, no subsolo, né? Quer dizer, quando você faz uma escavação, a gente é um porto centenário e existe toda uma dificuldade com relação também a saber o que a gente vai encontrar pela frente. Então, normalmente as obras elas são planejadas de uma maneira bastante detalhada e cuidadosa. Esses foram os fatores que contribuíram, por exemplo, porque inicialmente a entrega da Pera Ferroviária estava prevista para 2026, agora primeiro trimestre de 2027. Esses fatores são os responsáveis, vamos dizer assim, para esse, entre aspas, atraso no cronograma? Sim, mas na verdade a gente também sempre faz aquele trabalho, pegando um pouco um gancho no que o Tércio falou, de analisar os gargalos e de ir colocando o sequenciamento dos investimentos de acordo com a necessidade deles. A demanda. Né? Com a demanda. Então, a gente previu tudo isso e entendeu que fazia sentido espraiar, né? Quer dizer,
dividir um pouco mais o sequenciamento da obra, trazer menos pressão para a operação no curto prazo e ter essa obra pronta para a safra de 2027, para a primeira safra de 2027. Para o telespectador que ainda não nos ouviu falar sobre a FIPES e sobre a pera ferroviária pronta, em execução, o que isso representa, Técio? O que a pera ferroviária vai efetivamente representar para a atividade portuária, para o Porto de Santos e também para a relação Porto-Cidade? Eu acho que o primeiro ponto é essa pera ali em Outeiros, ela vai ser a única pera, né? Sim. Da margem direita. Inclusive, é até curioso dizer que já se tentou fazer outras peras ferroviárias na margem direita. Aliás, o contrato do TGG Termag nasceu dessa forma, né? Ele foi uma concessão ferroviária com um anexo portuário para ser feito na margem direita. E o contrato acabou parando na margem esquerda porque não tinha espaço ou geometria de engenharia para poder fazer essa pera. Então, primeiro ponto, essa pera ela é um sucesso aí na implantação do ponto de vista de engenharia, pensando no raio de curvatura da composição ferroviária. Qual a importância dela, né? Então, para quem mora em Santos é claro isso, mas para quem não mora, Exato. não é. A jusante, ou seja, para baixo, né, em direção à barra do canal, na margem direita, você tem dois grandes clusters ferro-intensivos, que é o cluster de celulose, né, Suzano, Eldorado e Bracel. Há quem diga que a capacidade é menor, mas ali a capacidade de operação dos terminais bate acima de 15 milhões de toneladas. Sim. Tá? Obviamente, essa capacidade não está sendo tomada por uma questão de produção da celulose ainda, mas ela absorve esse volume. E na sequência você tem o corredor de exportação. Então são 3 terminais de celulose, 3 terminais de granéis agrícolas, todos ferro-intensivos, né? Eu até digo que na celulose é 100% ferroviário. 100%. E no grão ainda você tem o blend entre ferrovia e rodovia, mas com majoritariamente ferro. Então, sem essa pera, você prolonga a permanência das composições na margem direita. Né? Então, a função dela é justamente diminuir a permanência das composições. Dá mais fluxo. E principalmente para Outeiros, o fato de você fazer um descarregamento no corredor de exportação de açúcar. Né? E logo em seguida você poder receber fertilizante. Nós estamos falando da Hidrovias do Brasil, nessa composição, então você aumenta a produtividade da carga de retorno, que sempre é um problema. Sim. Né? Salvo a questão da potência, né, das locomotivas, ou seja, descer carregado é uma coisa, subir carregado é outra. É completamente diferente. Mas, salvo essa questão do quanto que você volta carregado em função para vencer a serra, você tem a oportunidade de, obviamente, de colocar a carga na ferrovia no retorno. Né? Então, só pegando o gancho com o que o Tércio está falando, para dar um pouquinho mais de cor, colocar alguns números aí, a gente entende que a pera deve destravar uma capacidade de 20 milhões de toneladas ano na margem direita, sobretudo no alívio de um gargalo que existe hoje, e a gente traça uma analogia que é como se a gente tivesse um ônibus interrompendo um carro de passeio de fazer uma ultrapassagem. Então, a gente tem uma demanda hoje de mais ou menos uns 13 pares de trem-dia para o corredor de exportação e para o Macuco, onde a gente tem os terminais de celulose, e a gente ocupa as 2 linhas de circulação mais ou menos 28 vezes por dia só para atender manobras de trem que precisam acontecer de recuo, por não existir a pera ferroviária, para atender ali os terminais da região de Outeiros. Né? Então, com a conclusão da pera, essa quantidade de interferências da manobra da região de Outeiros nas linhas de circulação não acaba porque a gente ainda tem outras 2 moegas de menor porte que vão continuar sendo atendidas ali por esse esquema de manobra, mas o moegão, que são 3 moegas ali da região, vão passar a ser atendidos 100% pela feira. Então, de 28 manobras, a gente vai ter 9 por dia só, né? Então, resolve mais de 70%, reduz em mais de 70% esse conflito que existe hoje. A gente faz um rápido intervalo e volta já, não saia daí.
estamos de volta aí nesta edição do Porto e Negócios. Recebemos o diretor-presidente da Ferrovia Interna do Porto de Santos, Rafael Langoni, e o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Técio, eu queria começar esse bloco com você fazendo uma comparação de Santos com outros portos internacionais. A gente sabe que transporte ferroviário, por exemplo, na Europa, é uma realidade. Qual é a relevância e qual é a importância, diante do que a gente falou no primeiro bloco, especialmente do ganho focado na pera ferroviária, do Brasil olhar o transporte ferroviário com mais atenção? Eu acho que é um desafio. Primeiro, buscando a história do país, né? Você tem, é engraçado, o Brasil, quando você compara países com o mesmo nível de desenvolvimento econômico, lá, África do Sul, México, sim, ele tem uma baixa cobertura ferroviária. Muito baixa. A gente fala de extensão ferroviária por quilômetro quadrado coberto, né? Quando você compara o Brasil também com países de dimensão da mesma classe, né, de grandes extensões continentais, também tem o mesmo problema, né? Então, tanto economicamente como geograficamente, ele peca nessa baixa cobertura. E para somar isso, você tem bitolas distintas, né? E, basicamente, o transporte ferroviário ressurgiu, né? O Juscelino matou o transporte ferroviário, né, no país. Ele ressurgiu com o sistema de concessão atual, sim, com o envolvimento do capital privado, e baseado muito na viabilidade, no project finance, né, daqueles segmentos. E para justificar isso, você tinha praticamente duas grandes cargas, né, o minério de ferro. Então você tem a Vale, né, Vale/VLI na Norte Sul, no tramo norte, né, chegando no Itaqui, né, em São Luís. Você tem os investimentos ferroviários que conectam Minas e Rio de Janeiro aos portos do Rio, né, Baía de Itaguaí, e em Vitória, né, a Vitória Minas, descendo em Tubarão, Praia Mole, Complexo da Vale, minério de ferro. Tem também uma participação pequena de granéis agrícolas, 5 milhões de toneladas, mas majoritariamente o minério de ferro é a carga privilegiada. E o grande corredor de exportação de grão está entre Rondonópolis e Santos, e aí é a rumo que orienta. Então, você tem Vale, MRS e Rumo, que são as três operadoras, coordenando os principais corredores de exportação. O modelo ele se segurou em cima da demanda, né? Na Europa é diferente, né? Existe um subsídio, obviamente, do Estado em bancar a infraestrutura ferroviária e deixar livre para os operadores o material rodante. O que seria viável no Brasil também. Poderia ser um ótimo modelo, a questão é quem é que banca essa infraestrutura ferroviária. Para quem vai nas rodovias federais não concessionadas... A gente sabe qual que é a realidade. Então, e o risco da demanda, né, Técio? Eu acho que também tem um aspecto relevante aí, quer dizer, uma vez que você tem um investimento na infraestrutura, o risco da demanda para poder amortizar o investimento, que é muito pesado e que tem ficado muito mais pesado nos últimos anos em função da inflação, uma coisa que vem desde de inflação de materiais lá na época da Covid, mas agora no Brasil, em especial, com essa explosão da carteira de investimento de infraestrutura, o custo dos serviços também de construção explodiu, né? Então, acho que tem também esse aspecto que é super relevante nessa discussão desse modelo, da mudança desse modelo da exploração do serviço de transporte através do que foi chamado no passado de modelo Open Access, né? Que foi discutido há mais ou menos uns 10 anos atrás, que é essa questão do risco da demanda. Que acaba ficando nas costas do privado. Sim, sem dúvida, até porque o público, a gente sabe que no final, assim, não tem condições. Se você não tiver... E um grande ponto importantíssimo, a gente foi visitar a FIP semana passada e foi incrível aí um ponto super relevante que o Langoni trouxe nessa visita, que a população ela está concentrada no Brasil na zona costeira. Sem dúvida.
Então, quando você fala que você desce um container no Porto da Geórgia, né, em Savannah, e ele chega em Chicago, um container via ferroviária, em 2 dias, em 48 horas, é porque você tem grandes... nos Estados Unidos também você tem uma concentração, obviamente, na zona costeira, mas você tem ali na região dos lagos, no norte, uma grande concentração populacional que consome container e produz container, né? É um perfil diferente. É um perfil diferente. Então, hoje, a política ferroviária brasileira, ela está montada em cima do setor de commodities. Até porque a economia brasileira é isso. Né? Então, se a commodity não paga essa conta, você não consegue destravar o esse investimento. Né? Talvez esse seja um dos grandes pontos da Malha Sul, né? Que é a demanda versus o investimento, a necessidade de investimento na malha. E que, para destravar isso, você precisa ter uma reengenharia econômica, garantindo uma demanda, né, assim, qual é o aumento da capacidade da exportação de commodity. No Centro-Oeste, né, no Mato Grosso, é visível, né? Você tem uma intensificação da produção da pecuária intensiva, destravando novas fronteiras agrícolas para a soja e para o milho, né, para o algodão, enfim, para a própria produção de celulose, né, de floresta plantada. Mas é uma equação que quem é que vem antes? A infraestrutura, a demanda, né, que a gente sempre fala aqui. O correto sempre seria a infraestrutura vir antes, né, mas essa é uma lição que o país se ela vem precisa casada, aprender, é isso que o Langoni né? trouxe. Se ela vem casada, se eu consigo mitigar com a demanda, mas a demanda, eu tô com a fronteira agrícola aqui, por isso que mais uma vez, eu ainda acredito que a verticalização ela acaba viabilizando esses greenfields que você não consegue tirar do papel, né? Concessões que não deserta, porque você, de certa forma, não conseguiu encontrar um player que verticalizasse porque ele verticalizado, ele é o garantidor da demanda. Sim. Né? Então, você fechou os 2 pontos, né? Mesmo que seja descasada, caso de uma celulose, em que você vem antes plantando, depois vem a indústria, e a indústria vem a pressão sobre o material rodante e de fato, o serviço ferroviário, né? Mas tem um planejamento. Né? Falta o planejamento, eu acho que a gente peca no planejamento. E a previsibilidade, né? Quer dizer, eu acho que quando a gente discutiu essa questão do modelo, o fato de ser verticalizado no Brasil, acho que ele está muito baseado nessa questão de um contrato de grandes volumes, mas também de longa duração, né? Que dê alguma previsibilidade para a execução desses investimentos. Na Europa, por exemplo, na carga geral, você tem o governo agindo, exercendo esse poder de arbítrio e bancando o risco da demanda, e aí, de fato, você tem tranquilidade. A venda da capacidade de transporte no mercado spot de uma maneira muito mais latente do que aqui no Brasil, porque o investimento ele vem na infraestrutura do setor privado que precisa de previsibilidade e de escala, né, para poder fazer frente a esses investimentos. Rafael, a integração entre os operadores ferroviários é um desafio, né? E o modelo da FIPS é um modelo muito exitoso, né? Como encontrar este equilíbrio? Eu acho que é importante, eu tive o privilégio, né, apesar de estar nesse cargo executivo na FIPS desde o começo do ano, participei da constituição da empresa e fui membro do conselho de administração, mas na verdade a minha relação aqui com a Ferrovia no Porto ela é anterior a isso, né? Sim. Desde 2010, trabalhando aqui no Porto e como cliente da Ferrovia antes da fusão da Rumo com a LL ali em 2014. Então, assim, antes mesmo da construção da FIPS, a gente já tinha iniciado um trabalho entre as 3 concessionárias que acessam o Porto de Santos, a Rumo, MRS e a VLI, para buscar alguma integração, porque estava claro naquele momento ali, em 2015, que o sistema estava perdendo com a falta de integração. Então, eu acho que a FIPS ela veio para institucionalizar, para dar perenidade para esse modelo, que até então era basicamente um acordo de cavalheiros, e trazer, de fato, um caráter permanente para essa prática de planejamento integrado. Mas, para dar um exemplo do que acontecia antes dessa integração, às vezes os trens eles precisavam parar por 8, 10 horas em função de uma janela de manutenção num determinado ponto da malha da Rumo, e aí 2 dias depois eles precisavam parar 5 quilômetros na frente, bem na divisa, porque tinha
uma necessidade de intervenção na malha da MRS, por exemplo. Quer dizer, a partir do momento que as empresas começaram a conversar, planejaram juntos esses intervalos de manutenção e o trem para uma vez só e todo mundo trabalha ao mesmo tempo. Quer dizer, uma coisa que parece elementar, mas que começa a surgir só a partir do momento em que você senta junto para conversar e para tratar as coisas. E aí, eu acho que o contrato da FIPS ele foi muito exitoso ao estabelecer como obrigação contratual, a gente tem um anexo que é o anexo 6, que estabelece uma série de fases para a implantação dessa integração operacional, não só entre as próprias operadoras ferroviárias, entre as concessionárias, e nesse sentido, acho que a gente teve na semana passada uma conclusão de uma fase super emblemática, que foi a construção de um centro de controle integrado entre essas concessionárias, né, num evento que participou inclusive com a participação do ministro, mas que vai ter num último estágio uma integração também com os terminais portuários, que vão informar, né, para a ferrovia qual é o horizonte de descarga disponível que eles têm pela frente, considerando essa questão das condições climáticas, que é super relevante para a previsibilidade da cadeia, porque permite que as concessionárias organizem melhor a fila dos trens, né? Nós estamos falando de corredores logísticos de até 2.000 quilômetros de distância, que elas então se planejem para que esse trem chegue no porto na hora certa e não fique em fila congestionado, né? E quando a gente fala de condições climáticas, a gente tem o desafio das mudanças climáticas, né? Então, quanto mais instrumentos existirem para que haja essa previsibilidade de fato, para esses segmentos isso é fundamental, né, Tércio? Acho que o desafio aqui é como é que eu sincronizo uma coisa que tem correlação direta com a questão climática, que é a navegação e o embarque e desembarque, né? Das cargas hidrofóbicas, que são as agrícolas todas são. Todas, né? A capacidade e o buffer que eu tenho dentro do terminal, e aí eu posso até prolongar isso para dentro da ferrovia, porque a partir do momento que a composição ferroviária entra na FIPS, a FIPS passa a ser um pulmão. Sem dúvida. Né? Só que eu quero otimizar esse pulmão. Sim. Né? Então, sincronizar essa composição, até porque o interesse da operadora ferroviária é girar a composição rápido. Quanto mais rápido, melhor. Exato. Então, a permanência dessa composição ferroviária dentro do porto tem que ser a menor possível. E o Longoni trouxe um ponto importante aqui, né? Essa questão de quando chove, o terminal fica plugado, topado, né, com capacidade máxima. O que sobra de capacidade de armazenagem, a priorização é o caminhoneiro. Sim. Né? Porque você tem uma composição de 120, 150 vagões com um maquinista, 2 maquinistas. Sim. Isso corresponde aí a pelo menos uns 500, 450, 500, até mais, né? Uns 600 caminhões. São 600 caminhoneiros reclamando. Né? Então, vamos priorizar o caminhoneiro, porque é ele que vai, de fato, não pressionar, melhora a relação porto-cidade, né? Porque é um cidadão. Sim. Mas aí quem sofre no final é o sistema ferroviário. Sim. Né? Então, encontrar esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio, esse dado climático, ele já está na conta. Né? A gente tem que saber que chove, né? E aí chove, começa em outubro, novembro e vai chover pesado aí até março, né? Esse ano, na verdade... Teoricamente, né? Esse ano, Teoricamente. Esse ano, nós estamos no ano de El Niño, né? Então, Sim. mais chuvas no Sudeste. Sim. Mais chuva no Sudeste, quem sofre é o Norte. E aqui a gente sofre por outro motivo, né? Janela de operação no navio. Não dá para ter tudo. Não dá. Mas é importante planejar. Sim. A gente faz mais um rápido intervalo e volta para a última etapa do Porto e Negócios. Não saia daí. Até já. Chegamos ao último bloco do Porto e Negócios e abrimos esta etapa com o Momento Habitra. Momento Habitra. Todo mundo sabe que o debate sobre modernização portuária no Brasil costuma se concentrar no que é visível, no cais, na dragagem, nos navios e nos acessos rodoviários e ferroviários aos portos. Mas vocês sabiam que existe um componente essencial desse sistema que permanece fora do radar dos principais debates públicos? Eu estou falando da atividade retroportuária.
que acaba ficando esquecida ou subestimada nas políticas públicas. As atividades retroportuárias são um conjunto de operações realizadas fora da área primária dos portos, mas completamente integradas e necessárias ao seu funcionamento. São recintos alfandegados, armazéns de contêineres vazios, terminais de granéis líquidos, terminais que armazenam e preparam as cargas antes da exportação e até o transporte local das cargas que entram e saem dos portos. A existência dessas estruturas de apoio gera fluidez e evita gargalos nas atividades portuárias, mas dificilmente elas são tratadas como elementos estruturantes, sofrendo muitas vezes a desatenção das autoridades e da própria comunidade, já que não possuem aquele apelo visual de um navio atracado ou um enorme guindaste em operação. Mas esse cenário vai mudar. Pela primeira vez na história, a ABITRA, a BTTC, a BTL, a AMA e o Sindicam se uniram para realizar um estudo que será um verdadeiro raio-x da atividade retroportuária aqui da Baixada Santista. Em breve, todos conhecerão o potencial econômico e social do retroporto, quantos empregos gera, quanto recolhe de impostos e o valor estratégico para a região. Assim estaremos contribuindo para o planejamento integrado do Complexo Portuário Santista. Momento ABITRA. Obrigada, Caputo. Voltamos com os nossos convidados. Hoje recebemos o diretor-presidente da Ferrovia Interna do Porto de Santos, Rafael Langoni, e o diretor de Assuntos Portuários do Sistema Santa Cecília de Comunicação, Casimiro Técio. Langoni, nós falamos no primeiro bloco a respeito de dados concretos do ponto de vista operacional. Nós falamos do corredor de celulose, nós falamos da pera ferroviária e eu queria que você falasse nessa última etapa um pouquinho dos resultados alcançados pelas obras já entregues no que tange a questão da relação porto-cidade. Bom, a gente, como eu comentei, a gente já entregou 3 passarelas, né, na margem direita até agora. A gente tem mais um investimento importante também para melhorar a questão da acessibilidade ali na travessia das barcas na alfândega, né, que é uma passarela para ciclista que a gente está fazendo anexa à passarela existente. E a gente não teve nenhum evento desde a constituição da FIPES de atropelamento. Acho que esse é um dado mais importante. Dado super importante porque a gente, né, acompanha as notícias no dia a dia e vê que, infelizmente, é uma realidade que, por mais que o trem seja naturalmente lento em função da quantidade de carga que ele transporta, as pessoas elas se arriscam muito, né? Atravessando em cima da hora ali, achando que vai dar tempo. Então, esse é um indicador importante. O outro indicador importante que tem uma repercussão na capacidade é o comprimento, né, a extensão de malha que esse trem consegue circular sem necessidade de redução de velocidade em função de uma passagem em nível, por exemplo. Então, antes da implantação desses 3 investimentos, um trem não andava na margem direita mais do que 500 metros sem ter que reduzir a velocidade e estar preparado para parar em função de ter um veículo ou uma pessoa atravessando na frente dele. Hoje, a gente já está circulando até 2.500 metros sem interrupção, e a gente espera que a partir do ano que vem, com o fechamento ali daquela passagem em nível no frente do prédio da Dirope, onde está o terminal da COFCO, vai dobrar esse comprimento. Então o trem vai andar quase 5 quilômetros sem nenhuma interrupção. Então esse eu acho que é um dado importante também. Extremamente relevante, né? Quando a gente fala de conflito, por exemplo, e de segurança, né, Técio? Esse é um do que eu chamo de aumento da capacidade operacional. Responsável. E mais, né? Porque o fato de você não reduzir a velocidade, você consegue completar um ciclo de manobra e um ciclo de entrega e tombamento dessa carga dentro do terminal com muito mais rapidez. E gastando menos combustível. E gastando menos combustível. Então, assim, gastando menos combustível com todo o aspecto de redução de emissão de gases. Exatamente. Responsável. E emissão local ainda. Exato. Então, assim, tem um ponto aqui importante que ganha a ferrovia, ganha a cidade, ganha o terminal, o complexo portuário de forma geral. Então, assim, foi super acertado, né? Olhar o acesso ferroviário com cuidado, né? Com mais esmero. Acho que isso foi feito aí depois dessa pedra fundamental aí do novo ciclo, né, da ferrovia dentro do Santos. Muito se fala, Langoni, da questão do Porto 5.0,
né? E a gente sabe que a automação, digitalização, esse é um processo que não tem volta. Dentro de todo esse cronograma já posto e o que ainda falta ser concluído, como que esses conceitos são aplicados? A gente sabe que esse é um conceito que as coisas têm mudado tanto de uma maneira tão rápida que é até um pouco difícil de falar, porque a gente não sabe exatamente aonde vai parar, né? Quer dizer, quais são as futuras aplicações. Estava comentando com um colega prestador de serviço nosso e estava discutindo um roadmap de um projeto de tecnologia que tinha quase 3 anos, dizendo, pô, com certeza, quando a gente chegar no último estágio desse projeto daqui a 3 anos, a realidade vai ser totalmente diferente dessa, né? Então, completamente diferente. Buscamos ali readequar para fazer pequenas entregas mais curtas, numa jornada meio evolutiva, porque a gente entende que, de fato, é uma jornada, né? Essa questão da transformação digital. Bom, a gente tem, então, tentado viver essa jornada buscando referência não só nas nossas associadas, mas também no que a gente encontra no mercado, né? Então, tem um exemplo de aplicação mais simples, mas que é super importante, está também entre os principais investimentos a serem realizados pela FIPS, que é a sinalização da malha ferroviária dentro do porto, né? Hoje a gente ainda tem em quase 2/3 da malha uma operação de AMV, que é aquele dispositivo que permite o trem mudar de linha feito manualmente, né? Com alguém no chão, o que representa não só uma ineficiência do ponto de vista risco, né? de capacidade, mas também um risco de segurança operacional, porque está sujeito a falhas, né? Na operação humana. Então, é um investimento que a gente chama de CTC, controle de tráfego centralizado, que vai automatizar a operação desses AMVs e aí ela vai ser feita através de um centro de controle de maneira remota e tem todo um sistema de intertravamento entre esses AMVs com algumas regras lógicas que impedem, por exemplo, o despachador de fazer uma rota que colocaria um trem em choque com o outro, por exemplo. Daí a gente volta àquilo que a gente sempre fala no Porto Negócio, a necessidade da preparação dessa mão de obra para operar essas tecnologias, né, que mudam cada vez mais rápido, numa velocidade que a gente não consegue prever, né, e que a gente tem que ter pessoas prontas, né, para quando efetivamente essas mudanças forem aplicadas. Não, é isso. No final, a formação dessa mão de obra, ela não está só na operação. Sim. Né? Você vai trocar um manipulador de AMV localmente por um operador num sistema de manobras. Você tem um aumento de responsabilidade, né, nesse aspecto. Tem o fato, né, quando eu trouxe aqui, de você ter mecanismos, né, de redundância para não ter um quadro de abertura para ter colisão. Sim. Né? Mas tem uma mão de obra, que é quem desenvolve essa tecnologia. Sem dúvida. Né? A gente fala muito de quem está atrás do joystick, quando a gente fala muito dos operadores de RTG, de STS, mas tem quem é o desenvolvedor das tecnologias, a mecatrônica de precisão para esses equipamentos. Então, tem uma indústria por trás disso, tecnologia, que o Brasil está muito bem, obrigado. Né? Assim, a gente não deve para nenhuma indústria mundial. A gente tem um conjunto de startups e de empresas de inovação no setor portuário que é de tirar o chapéu. Né? O que a gente precisa só fazer é investir mais nisso. Tem dinheiro para isso, tem Lei do Bem, tem FINEP, enfim, tem como as empresas se utilizarem desses benefícios, inclusive para priorizar essa frente nas suas estruturas. Né? Eu só ia, na verdade, adicionar outros 2 investimentos, além desse do Centro do Controle de Tráfego Centralizado, né, da operação automática dos AMVs. A gente tem também otimizador de manobra hoje, né? Então, quer dizer, o planejamento de qual trem operar primeiro e como você distribui aquela determinada oferta entre os terminais, que antigamente era feita através do conhecimento empírico do operador, hoje já tem um sistema de otimização que acaba simulando vários cenários de acordo com uma função objetivo e traça um plano que atenda melhor aquela função. É um investimento super relevante também, que tem a ver com tecnologia. Né? Exato. Ganho operacional. Infelizmente, nosso tempo acabou. Eu quero já deixar aberto aqui o convite para você voltar, porque eu acho que a gente falar
A gente começou a falar da FIPS quando ainda não tinha nem começado, né, Técio? Eu acho que a gente dá para o nosso telespectador essa prestação mesmo de contas contribui sobremaneira para o nosso propósito, né? A gente fala sobre a importância da economia portuária, a gente fala sobre a importância de quem vive aqui entender e acolher a atividade portuária com olhos de fato, relevância, né? E a FIPS, ela faz parte desse propósito, né? Quando a gente pensa nos desafios que o nosso porto tem atualmente, não são poucos, especialmente de acessos, a gente sabe que na mão da iniciativa privada, a gente tem aí um futuro mais promissor, sem dúvida nenhuma. Muito obrigada, viu, Rafael? Obrigado pelo convite mais uma vez, foi muito bom o papo e a gente está super à disposição e vamos voltar com certeza. Espero que trazendo novos recordes e a entrega de outros investimentos, a materialização, né, de outros investimentos para a gente transformar esse porto. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigada, Técio. Até a próxima. Agradeço o Langoni ter sido nosso convite e a você que está em casa. O Porto e Negócios fica por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima quinta-feira com um programa inédito a partir das 8 horas da noite. Até lá. Tchau.